Alô, meus amigos, nesse dia 7 de setembro, onde se comemora 200 anos, aliás, 200 anos da nossa independência e 100 anos de rádio. 100 anos de rádio do Brasil. Uma linda história de um veículo que soube se reinventar e permanece com grande importância até os dias de hoje. Para celebrar esta data, os autores, jornalistas e radialistas Nilo Frateschi, Fernando Vítolo e Heródoto Barbeiro lançaram um projeto especial que envolve diferentes plataformas, como um livro e uma websérie. Nós vamos conferir aqui. No dia 7 de setembro de 1922, houve a primeira transmissão radiofônica no Brasil por ocasião do centenário da independência. O discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por meio de uma antena instalada no Morro do Corcovado e alcançou receptores em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Nascia ali o rádio brasileiro, com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto. O rádio foi uma ferramenta fundamental para a comunicação como conhecemos hoje. Sem rádio, não teríamos o metaverso. Nesse projeto de livro e websérie, os autores buscam levar as histórias que marcaram 100 anos do rádio no Brasil através das vozes campeãs que fizeram rádio aqui em nosso país. A autoria é de Nilo Frateschi Júnior, publicitário com passagens nas principais emissoras de rádio e TV. Fernando Vítolo, da agência Unique, de produção de conteúdo para as redes sociais, e do advogado, historiador, jornalista e comentarista do Grupo Record e Nova Brasil, Heródoto Barbeiro. Pois é, isso aí. Nós estamos recebendo aqui, para grande honra nossa, Fernando Vítolo, empreendedor e radialista, e Heródoto Barbeiro, que dispensa apresentação, né? A gente conhece bem o público paulista, o público brasileiro conhece bem do rádio, da televisão. Quero dizer aos dois que nós aqui estamos extremamente honrados em recebê-los nos estúdios da Rede Brasil de televisão e também gratos, né, por nos darem a chance de celebrar esse momento tão importante, né, que fala do rádio, um veículo que a gente é realmente apaixonado, é claro, como vocês dois. Heródoto, tudo bem, Heródoto? Tudo bem, tudo bem. Eu queria agradecer, uma honra e a gentileza sua de convidar para a gente falar um pouquinho aqui, não é isso, Fernando? Então, muito especial. Vamos Fernando, tentar compartilhar um pouco. E aí, como é que foram unidas duas gerações? O Heródoto é da minha geração, não é? Então, é um homem de rádio, de televisão, professor, é uma figura excepcional. Você é bem mais jovem, né? E vocês se uniram em três para fazer um empreendimento que vocês vão me explicar exatamente o que é. É isso mesmo. Interessante você perguntar isso da questão das gerações, né? Pois é. Porque o ano passado eu convidei o professor Heródoto para participar de um podcast lá no estúdio comigo. Estava lançando meu podcast, ele aceitou prontamente. E a gente começou a pegar amizade, começou a conversar sobre outras produções, né? E aí, depois de um tempo, ele falou, Fernando, tem um livro que a gente quer lançar o ano que vem, fala sobre os 100 anos de rádio no Brasil, que o ano que vem a gente... O livro já estava feito. Não, na verdade ainda não. Ia começar a produção do livro. E aí a gente começou a conversar, aí fui colaborando com algumas ideias e o Nilo e o Heródoto, eles me convidaram para ser coautor junto com eles, né? Então você imagina a emoção que eu fiquei ao receber o convite deles, né? Porque para mim é uma satisfação, porque eu estou aprendendo muita coisa com o Nilo e com o Heródoto, que são assim... O Nilo é apaixonado pelo rádio. Eu não conheci até hoje alguém que conheça tanto rádio quanto o Nilo. Desculpa o Heródoto, mas ele conhece tudo, todas as rádios, o nome de todo mundo. Olha quanta história esse homem tem para compartilhar. É fascinante. Eu sou péssimo com nomes, né? Então ele sempre que eu... o fulano... o Nilo, não, esse aí é o cara lá, a mulher conhece tudo. Né? E o Heródoto na frente das câmeras, atrás do microfone também, é fantástico. Então, estou aprendendo muito. O Heródoto participou de um projeto inédito no Brasil, que foi o lançamento de uma emissora dedicada ao jornalismo, uma emissora dedicada à notícia. Aliás, uma rede de emissoras, a CBN, não é, Heródoto?
com a sua participação. Ah, então, participação muito Com a sua modesta, participação, haja mas, vista que enfim. você foi âncora lá na CBN. Pois né? é. Durante muito tempo, no período da meio-dia até as 2 CBN horas. Brasil. CBN Brasil, era você que fazia. Exatamente. Heródoto, essa paixão pelo rádio, como é que aconteceu com você, rapaz? Bom, olha, da minha geração, que não é a sua... eu sou Não, mais é a velho. minha, é claro que é a minha. Quando a gente era Eu criança... sou mais a velho gente- que ele, viu? Na minha casa não tinha televisão. Eu era de uma família de classe média baixa. Bom, então minha mãe ouvia rádio. E a gente ouvia rádio. E a gente ouvia aquelas rádios da época. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu ouvia muito a Rádio Record. E a Rádio Record Que tinha um operava programa com chamado... em 1000 quilômetros. Já ouviu falar ou não? Sim, ela Claro, era uma antiga. das emissoras mais potentes do Brasil, uma das Exatamente. médias na época. 1000 kHz em São 1000 Paulo. kHz. Ela tinha um programa chamado História das Malocas. Essa História das Malocas tinha como personagem chamado Charutinho. O Charutinho, quem fazia? A Dona Irã Barbosa. Nossa, tá vendo? Tá vendo? Então, toda sexta-feira tinha a História das Malocas. E ele sempre terminava. E ele, como diz o deitado, o urubu, quando está com azar, o de cima vomita no de baixo. Era extraordinário. Dona Irã, grande, que todo mundo conhece. Mas foi por aí que eu comecei a ouvir rádio desde criança, porque minha mãe ouvia, meu pai ouvia. Mas sabe de uma coisa curiosa? Tinha rádio, por exemplo, naquela época. Eu sou da Baixada do Glicério. Aqui em Então é São o Paulo. seguinte, do lado esquerdo era só turco. Tudo era turco. Sírio, libanês, Fora judeu. as enchentes É tudo anuais turco. que tinha por ali, Por né? ali, e a direita era japonês. Os japoneses. E você sabe que tinha uma rádio que só falava japonês em São Paulo? Programa japonês tinha lá em Guararapes também. Tinha também lá? Toda noite programa falado em japonês. Eu acho que Getúlio Vargas acabou com isso. Mas Na época da guerra, provavelmente. exatamente. Houve uma época que tinha um programa. Aliás, bem depois da guerra, porque eu me lembro disso, nos anos 50. Então, mas tinha em São Paulo uma rádio Santo Amaro, perto daqui, que tinha programa de japonês. E minha mãe adorava. Minha mãe é de origem... Mas ela entendia japonês? Nada, minha mãe é de origem italiana, minha avó veio fugida da Itália, aquela história. Mas a minha mãe gostava das músicas japonesas e se falava japonês. E eu ficava na minha casa, todo mundo ficava ouvindo a rádio falando em japonês aqui em São Paulo. E esse livro, ele surgiu daí? Não, o livro foi o seguinte, a ideia foi do Nilo. Porque a sua profissão começou na cátedra, começou no ensino. No ensino, fui professor durante muito tempo. Tantos anos no Objetivo. E depois ele foi lá dar uma entrevista na Rádio Excelsior, não foi? Foi. Eu sei mais da sua história do que você lembra. Mas olha- E cativou o pessoal da forma como ele fala, sabe? Se comunica muito bem e acabou, ó, venha trabalhar conosco aqui. Aí vocês transformaram a Rádio Excelsior, a máquina do som, A máquina do som. CBN. na CBN, uma emissora O Nilson. puramente jornalista, a rádio que toca notícia. não é Rádio que isso? toca. Então, Agora, essa ideia foi do Nilo. E aí nós então juntamos o seguinte, eu escrevi o texto do livro. Olha lá. O Fernando foi chamado pelo seguinte, ele resolveu colocar mais uma plataforma no livro. Quantos depoimentos tem no livro? 170. 170. É isso aí que você Aproximadamente vai me 14 horas de conteúdo que o pessoal pode assistir. Não é escrito. Explica para ele tudo como é que falado, funciona. tudo falado. Tudo falado. Porque quando eles comentaram de colocar o depoimento dos profissionais do microfone, né? Eu falei assim, bom, e se a gente colocasse um QR Code e a pessoa faz a leitura com o celular e direciona para o vídeo? A pessoa vai assistir, a pessoa que ela tanto acompanha ali dentro do rádio, né? O depoimento dela. Será que não vai ser mais interessante? E o Heródoto, na hora, ele comprou a ideia, né? Vocês se servem de um instrumento mais do que atual para falar de um instrumento tão sólido, de uma instituição que é o rádio, né? E eu acho que nada mais faz sentido, porque você vai ouvir, né? Porque o rádio é isso, é voz, ouvir né? e vai Áudio, ver, né? E vai ver. Né? Então, poxa, olha que bacana, né? Eu não só vou ler o texto ali da pessoa, da história, mas eu vou assistir, vou acompanhar. E aquilo fica registrado, né? Olha, o rádio realmente merece isso que está sendo feito por esse grupo de pessoas dedicadas. Nós vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, hein? Você está acompanhando o RB Notícias especial da Rede Brasil de televisão ao vivo, feito aqui nos estúdios em São Paulo, da Rede Brasil de televisão. Voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente.